Mas desde criança só fui um artista inquieto. Oi, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo, que bom. Muito simpático, senhor. Importante, né? Tirar nossa olheira. Conheci a Dani por causa de uma xícara, mas foi ouvindo sua história que entendi. Ela é uma artista que transforma o invisível em presença. Na arte, encontrou um jeito de pulsar e fluir, mesmo nos momentos mais difíceis. Está colocando uma energia nossa. Uma vibração. E foi das mãos dela que nasceu a memória afetiva de cada episódio desta série. A vida é feita de momentos. Pequenos gestos marcam e ficam. E as memórias são o cenário da nossa história. Todo objeto e espaço conta quem somos e o caminho que trilhamos. Eu sou o Salvador e desde criança sou um artista inquieto, eterno bailarino que transformava pequenas coisas em grandiosidades, apaixonado por viver e experimentar. Posso ser muito interessante, mas me considero muito mais interessado e boas conversas me levam a longas viagens. Hoje, me conecto com experiências, explorando narrativas que nos moldam. Como? Organizando memórias. O que guardamos diz muito sobre nós. Minha mãe me ensinou a não ir na casa das pessoas sem levar nada. Chega de mão vazia. E ele tá meio assim, porque eu fiz ele agora, ele veio quente na minha bolsa. Que barato! Espero que você goste. Olha o cheirinho. Para te agradecer por me receber aqui no seu espaço, na sua casa, abrir o seu coração e a sua intimidade pra gente. Muito obrigada. Espero que você goste. Vou amar. E a Cookie também, né? Cookie já tá aqui, ó. Já tá gostando. Ela já tava sentindo o cheirinho ali. Deve ser isso. Já pegou a sua pipoquinha com vinagre? O cafezinho? Porque se você gosta de boas histórias, cheias de memória, afeto e umas reflexões no meio, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, porque tem muita memória bonita chegando. E eu quis que você viesse porque eu sempre falo para as pessoas quando eu vou entregar o presente que a gente se viu uma vez na feirinha lá da Ilha da Gigoia e de alguma forma a gente criou uma conexão assim que nem eu sei explicar. E quando você me ofereceu o café, o que me chamou a atenção lá naquela feira foi a sua xícara, que eu fui falar com você. Eu achei bem simbólico você oferecer o café na xícara que me chamou a atenção. Então, eu queria que as pessoas conhecessem a pessoa que está por trás do que a gente está entregando, né? E obrigado. Obrigada a você por essa confiança, por esse carinho. Principalmente pelo carinho, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que é muito legal isso. Eu acho que não é só a valorização do trabalho, mas de perceber que é muito carinho que eu coloco ali também. Eu começo fazendo uma perguntinha que se o ambiente onde você vive pegasse fogo e você pudesse salvar um único objeto que traduzisse quem você é hoje, o que você viveu, o que você aprendeu, o que seria? Eu acho que uma coisa muito importante para mim hoje é uma pecinha. Uma pecinha que eu até botei aqui do meu lado para te mostrar, que foi a primeira peça, uma das primeiras peças que eu fiz, quando eu fiz uma cerâmica e que quebrou. Eu fico até arrepiada de falar, porque é um vasinho. Um vaso. Olha, ele ainda tem as 3 pecinhas, ele se quebrou em 3 partes. E ele ficava ali fora no ateliê, uma peça que eu tenho ali, que foi comprada, né, para botar plantas. Na verdade, era um móvel de sala que virou um móvel para botar plantas. E ele ainda tá as 3 pecinhas aí que ele quebrou numa ventania, porque aqui venta muito aqui em casa. E até hoje eu fico assim, gente, eu tenho que unir essas pecinhas e tornar ele um vasinho de novo. A cerâmica, existe uma técnica japonesa que ela reconstrói. É uma técnica especial e que realmente torna tudo que se quebrou numa peça nova. Não sabia. Eu não sei fazer ainda. Pretendo um dia aprender. Mas o problema é que a minha vida tomou tantos caminhos e numa delas eu ainda me sinto um pouquinho assim.
um pouquinho frágil, um pouquinho quebrada e que precisa ainda passar por esse caminho de reconstrução, né? Então, eu acho que esse é o momento que está bem singular na minha vida e que está representando muito esse momento de reconstrução. Tão reconstrução que eu estou reconstruindo, inclusive, a marca, reconstruindo, inclusive, repensando o que eu quero fazer com a cerâmica, sabe? Até minha profissão eu estou repensando. Então, eu acho que isso é mais do que nunca está representando esse momento. Isso é bem legal para mim. Eu acho que até você conversando comigo, quando você me fez essa proposta da gente conversar, mais ainda me fez pensar nesse momento. E essa pecinha, ela está representando muito isso. Eu coloquei ela até num altar aqui na minha casa. Um altar que eu digo, um altar mental da representação disso tudo. Entendeu? Quando você me falou, achei legal que você falou isso, porque todo mundo que está participando diz que depois que a gente faz aquela pré-entrevista, que a gente conversa e tal, tem sido quase uma sessão de terapia. Porque exatamente. Você traz várias coisas da sua vida. E quando você, né, você tinha falado algumas coisas, e quando você falou desse objeto, e depois de tudo que a gente conversou sobre sua vida, acho que isso fazia total sentido a você trazer. E ainda por cima me fez repensar, assim, eu estava em algumas dúvidas de momento, profissionais inclusive, e aí eu parei e falei assim, opa, eu acho que eu tô pensando errado, vamos pensar novamente isso e realmente engajar nesse caminho que eu tenho que ir, que talvez esteja aí. E eu não tô tendo coragem, sabe? Até para poder encaixar as pecinhas e falar assim, opa, tá aqui, tá se encaixando, eu tenho esse espaço para fazer, eu tenho essa oportunidade, por que não? Né? Por que não aprender a técnica japonesa para reconstruir isso e fazer uma nova peça? Né? E qual que é a sua memória mais marcante com esse objeto? Ele ficava, né? Ele tem até hoje, eu ainda tenho, lógico, o cacto que ele acomodava. Ele todo ano ele me dá uma flor, uma única flor que ele dá, e ele sempre floresce no meu aniversário. Eu percebi que ele só floresce em setembro. Então é o mesmo, meu aniversário, e isso pra mim é marcante. É o meu também, mês de aniversário. Exatamente, você falou isso pra mim. Então, assim, é muito interessante que ele só floresce em setembro. Tudo bem que é primavera também, mas o cacto é uma coisa bem rara, né? Porque ele, teoricamente, floresceria em qualquer época até. Mas ele só dá uma flor ao ano, esse cacto, e ele é desse tamanho. Ele até agora deu uma crescida, porque acho que mudou o vaso, e ele sentiu, tadinho, que ele saiu daquele vaso. Mas, enfim, é uma coisa que me chama atenção, porque para mim foi marcante, né? E aí você pegou isso para meio que fosse também o seu renascimento anual. Exatamente. Tem que florescer de novo. Tem que florescer de novo, eu lembrei. Exatamente. Outra coisa, foi a primeira peça que você fez, você já tinha um ateliê? Não, eu estava aprendendo cerâmica, eu fazia um curso de cerâmica numa empresa e eles, na época, estavam dando o curso, eu fui lá aprender, porque eu já era apaixonada pela cerâmica, eu fazia outros tipos de artesanato. E eu tinha muita vontade de aprender, só que eu achava que era uma coisa assim, completamente fora do meu universo. E eu estava, na época, eu tinha saído do RH, eu trabalhei 25 anos em recursos humanos, eu sou psicóloga, e eu falei assim, não, agora eu vou então aproveitar e investir nessa área. Estava começando o curso de arte-terapia, queria ir para a cerâmica e juntar, na verdade, psicologia com a arte, né? Mas eu queria especificamente a cerâmica, por vários motivos, né? Eu acho que o barro, ele é muito orgânico, ele é uma coisa que você tem como pegar e botar ali na hora que você está amassando, na hora que eu brinco muito, né? O barro te permite jogar na parede, chamar de lagartixa, xingar, enfim, ali quando você está podendo moldar, amassar, é uma forma que você tem de colocar todos os teus sentimentos para fora, né? Terapeuticamente, inclusive, falando. Era uma pecinha que eu fiz inicialmente aqui em casa, mas não tinha o meu ateliê. Eu fiz o curso. No curso eu fiz 2 peças ou 3 e aí eu comecei a falar assim, como é que eu vou fazer? E um dia eu fui a Nova Friburgo e tinha um rapaz que ele vende peças de cerâmica cruas, né, semi-prontas, ou seja, sem esmaltar. E aí ele pegou e falou assim, Dani, eu conheço uma pessoa que está vendendo um forno. Aí eu falei, gente, mas eu não tenho dinheiro para isso. Aí ele falou, não, mas é um forno de mesa.
fui lá conhecer a pessoa e a pessoa estava vendendo um forno de mesa, que é um forno raro e que era usado por professores, que você poderia carregar, enquanto o outro aqui de 300, pois é, aquele não. Ele dava pra Eu salvar. enfiava embaixo do braço e carregava, literalmente. Então, assim, nossa. É um forno de mesa porque ele fica em cima da mesa. Exatamente, é um baúzinho, é uma maletinha. Então, assim, eu falei, gente... E eu peguei, adquiri aquele forninho e fiquei assim, gente, por quê? Né? Foi assim, um achado. E justamente, ele foi a primeira pecinha que eu fiz, porque eu moldei essa pecinha, eu esmaltei nele. Eu fiz todo o processo ali, ele foi a minha primeira peça teste. Então, por isso que assim, eu tenho um xodó com essa peça em todos os sentidos, porque foi naquele forninho, foi tudo feito ali. Agora, eu tenho um momento aqui, que é a entrega de um presente que eu pedi carinhosamente para uma pessoa desenvolver. E, como eu já te contei, a gente deu o nome dele de organizador de memórias. Acho que aqui também estão as suas memórias. E eu quero te agradecer tanto por ter feito isso. As pessoas estão amando receber. Que bom, gente. São peças únicas. E eu acho que você é a melhor pessoa para explicar o que você colocou aqui, a sua intenção. E eu escolhi as suas palavras justamente por causa da nossa conversa, quando a gente estava desenvolvendo isso, a forma que você explicou, né, o que você também colocou aí. E... As palavras foram suas, a explicação pode até ter sido as palavras foram sugestões minhas, mas quando você falou pulsar e fluir de uma forma tão poética, eu falei... Tinha que ser isso mesmo e tinha que ser ela para fazer. E obrigado mesmo. Assim, você tá fazendo parte da realização. Nada é por acaso, você vê. A por gente só se acaso. viu uma vez. Sim. E fez essa coisa tão harmoniosa, né? Tão pulsante, tão, né? Que fluiu tão bem. Né? Ficamos naquela do bota um símbolo, não bota um símbolo, escolhe aqui, não escolhe não sei o quê. E... foi muito engraçado. Quando você me mostrou a primeira peça, eu olhei para aquilo e falei assim, gente, não posso falar o nome da empresa, mas eu olhei e falei, gente, isso tem cara de empresa. Né? Aquela coisa... Tudo bem, era redondo, mas eu achei aquela coisa quadrada. Né? Tipo, todo mundo faz. E aí eu fiquei... Eu achei isso tão legal. Você falar, não, você não é igual a todo mundo. Tem que ser uma coisa diferente. É porque a gente esquece que a gente tem que aprender que não é magoar o outro. É que você tem que manter a sua essência. Que aí tem a ver com isso aqui. E aí o que acontece? Quando a gente falou, e aí eu vi essa coisa, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade de poder falar, sabe? De viver do teu jeito. E aí eu fico vendo hoje, né? O quanto a gente é essa energia e o quanto a gente pulsa o tempo inteiro. Não é só o pulsar do coração, mas a gente pulsa em energia. A gente influencia o tempo inteiro as coisas. Né? Tudo que a gente faz, a gente está colocando uma energia nossa. Uma vibração, né? Uma Sempre intenção. uma vibração, exatamente. Então, quando o universo é vibração, né? Então, quando você me pediu e quando você jogou a palavra, eu falei, caramba, gente, mas é isso. Né? A gente está vibrando, eu tenho certeza que eu vou mandar um pedacinho meu, da minha vibração, e que isso vai pulsar e vai fluir para alguém, e alguém vai receber isso. Isso espero que faça muita diferença, sabe? Como eu sei que eu tô mandando isso para alguém com tanto carinho, tanto amor. E as pessoas estão amando, Que bom. e elas já falam na hora pro que elas vão usar. E no Que final legal. de cada episódio eu tô dando uma dica de utilidade para ele como organizador. Então nenhuma utilidade é igual a outra. O meu, gente, desculpa, tá? A gente vai Desculpa, querer foto para ver. vai pra minha parede de pratinhos, vai pra minha parede de destaque, sinto muito. Eu tenho que destacar minha arte. E esse momento aí do seu primeiro forninho de mesa, como ele traduz quem você é hoje? É literalmente do aprendizado mesmo, da maturidade da coisa, né? Não só da cerâmica, mas de vida. Quando você comprou, você
era recém-casado, alguma coisa nesse Não, sentido? pois é, exatamente. De tudo. Eu era recém-casada, minha história eu tinha saído de casa para casar, eu vivi a vida inteira com os meus pais, conheci meu marido numa outra idade, aí eu falei, não, agora eu vou casar, beleza, né? Vou casar. E aí casei, ok? E, infelizmente, 2 anos depois que a gente casou, né? Meu marido foi danado, fez um monte de coisa errada, né? Beleza, mas aí a gente se ajustou, a vida deu uma outra reviravolta, e nessa reviravolta que a gente deu, a gente também ajustou o nosso casamento, a gente se encontrou, eu encontrei inclusive uma nova religião. É importante ter a religiosidade. Exatamente, né? Eu me sinto bem na minha igreja hoje, porque eu me sinto bem lá e eu frequento e é onde eu me encontrei. Foi uma igreja que me amparou, me ampara até hoje. E que eu acho que se eu não tivesse também lá, eu não teria suportado esses anos todos de transformação, que foi onde o vasinho quebrou, pois é, que a minha vida também quebrou, né? Mas ele quebrou no mesmo momento que essas coisas estavam acontecendo? Praticamente. Praticamente. Foi quando o ateliê foi aqui construído, o Marcos já estava doente, né? O meu esposo foi portador de uma doença rara, que é a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Isso já vai fazer 2 anos que ele faleceu e ele passou 7 anos com a doença. E para quem está assistindo a gente nunca ouviu falar ou não conhece, você pode dar mais detalhes? Sim, claro. A ELA é uma doença degenerativa, progressiva e genética. Existe um cunho familiar, sim, né? Mas uma porcentagem muito pequena. E quando ela vem familiar, na verdade, ela vai passando mesmo de geração para geração, né? Hoje eu sou representante até dessa doença aqui no Rio, eu acabei me envolvendo muito, até pela questão psicológica, então, adjunto com outra pessoa, administramos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo a gente quer levar informação para a família sobre a doença, para que este familiar, este cuidador, possa atender o paciente, dando carinho, dando atenção e levando a informação para que ele cuide bem. Porque como ela é uma doença progressiva, degenerativa, que vai evoluir, que infelizmente vai levar à morte, o que acontece? Não tem outro jeito de você... não tem reversão. Então o paciente, infelizmente, vai morrer. Mas o que você pode fazer para que ele tenha a melhor qualidade de vida? Como diminuir isso? Como trazer vida diante da morte? Né? Como você acarinhar, como você cuidar, como você... Então, é isso que a gente faz. A gente tenta trazer o maior número de informação, dar soluções, às vezes, dentro do que parece que é insolúvel. E é uma coisa assim, a gente pensa... E pode ser rápida, pode não ser, depende do tratamento, depende da qualidade, depende da... Não sei, até o próprio paciente, né? Porque, apesar de ter características da doença... Nenhuma é igual à outra, né? Não, porque ainda tem o próprio organismo do paciente e a cabeça do paciente. Mas eles vão lúcidos até o final. E aproveitando que você está falando tudo isso, como você lida com as memórias que não são tão boas? Olha, hoje, muito bem. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu só pensava assim, eu não quero ter que lidar com paciente, eu não quero ir ver nenhum paciente, eu vou na casa das pessoas que eu visito, né? Mas eu ficava assim, só quero chegar lá, falar com o papai, com a mamãe, com o marido, com a esposa, com não sei quem, com as familiares, mais ninguém. Não quero ver o paciente. Hoje eu nem lembro que tem família. Porque foi aquilo que eu falei pra você na pré-entrevista, né? Gente, eles lançam um olhar, um beijo, um abraço que você dê, um carinho que você olhe pra eles. Eles dão um sorriso com a alma, cara. Então uma coisa assim que você sai de lá. Olha, a gente sai num estado de paz, de espírito. Eu saio tão preenchida de amor, que é uma coisa que eu só senti, sabe, poucas vezes na minha vida. Dessa paz, sabe? É uma coisa assim, que não dá nem para expressar. Tem que viver, tem que sentir. Então aquilo que eu achava que poderia me fazer mal, hoje me faz muito bem. Você conseguiu reverter o que sentimento. É o que o pessoal fala muito, né? Eu fiz um vídeo, quando fez 1 ano da morte do Marco, eu fiz um vídeo falando justamente disso, né? De ter revertido a dor em amor. Quando um pai e uma mãe têm um filho com a doença, é uma coisa. Eles não escolheram estar ali. É um amor incondicional. Quando é a sua mãe, também é um amor incondicional. Mas quando você é um parceiro, é o seu marido, é a sua esposa, não é amor incondicional.
é uma escolha estar ali. Não é amor incondicional, é um amor por escolha. É muito mais difícil você estar ali. Sim. Porque você pode, ó, ir embora. São nesses momentos que a gente entende o que é o amor na tristeza, na doença. Porque todo mundo só pensa na parte na alegria, né, nos votos lá, na parte boa. E você falando isso até me deu um negócio, porque quando eu tive depressão, quem cuidou de mim foi o Léo, meu marido. E ele também podia ter falado, não, família, vem aqui buscar ele, mas pelo entregar contrário. Entregar pacote e falar assim, ó, tchau, tô te devolvendo. E quando eu senti que eu tinha voltado a viver e tal, eu falei pra ele, hoje eu entendo que... Qual é o amor? O que é o amor mesmo, que a gente teve que aprender, foi assim, né, de uma hora pra outra, e aprender na marra, o que é o amor. Você resolveu ficar. Você me permite ler um negócio? Claro. Pega pra mim o celular. Eu não vou citar o nome, mas eu falei, fulano, sinto muito pela sua perda. Há pouco tempo conversamos e sei que mesmo diante das adversidades que a doença nos apresenta, mesmo quando queremos que tudo se acabe, o que a gente quer? A gente pede para, pelo amor de Deus, termina com isso. Que ele morra. Juro pra você. A gente pede que o outro morra. Porque você não aguenta mais. Por todos os motivos. Que você não aguenta ver o outro sofrer, porque você também não aguenta mais sofrer. Sim. E quando é o marido, acho que é até mais fácil você falar isso, quando é o teu parceiro. Enfim, ela me entendeu, porque ela sabe que a gente fala disso. Mas a gente também não quer que isso acabe, porque significa que o outro está partindo. É nesta hora que nos sentimos pequenos e incapazes de entender o porquê disso tudo. Que sofremos, que temos raiva e nos perguntamos o porquê acontece conosco. Porque tivemos estes dias ruins. E porque tivemos que passar por tanto deserto nesta vida. Mas ninguém terá essa resposta. E nem tente achá-la. Só neste momento, faça isso que você está fazendo. Chore, sofra, grite, xingue. Mas lembre-se que passou. Passou principalmente o sofrimento dele. O nosso é consequência. Nós escolhemos passar por isso, passar por esta doença. Porque afinal, todos podemos ir embora. Não somos nós que a temos. Mas nós, principalmente esposas, escolhemos cuidar e amar. Acima de tudo, lembrando aquele primeiro compromisso, aquele juramento que um dia você fez na saúde e na doença, que é o que você acabou de fazer. Acho que era isso que me mantinha, sabe? Não só na doença dele. Acho que é por isso que, e realmente, o vasinho quebrou nessa época, na época em que esse ateliê foi montado, na época em que o vasinho estava ali fora, colocado na minha estante de vasinhos, sabe? Em que deu uma ventania aqui um dia, porque o Marco era o meu alicerce em muitos aspectos. Uma das coisas que eu mais sinto falta do meu esposo é porque, assim, isso aqui não foi um sonho meu só, era um sonho dele, vocês. Era um sonho nosso. Um sonho de ter um lugar pra gente receber as nossas famílias. E nada disso aconteceu. E você falou da casa, você me mostrou, é linda, você tá Obrigada. cuidando muito bem dela. Acho que você pode ficar orgulhosa disso, dessa missão que ficou pra você também, além de todas as outras. Então a gente vai pro quadro Organizando pelo Afeto. Eu quero saber se você tem alguma forma de organizar alguma coisa, algum lugar que você aprendeu com alguém, que você faz até hoje na sua vida. A minha mãe foi a melhor referência disso. Quando eu era criança, eu era uma pessoa organizada nos cadernos do colégio. Era a coisa mais engraçada. Meus cadernos eram a coisa mais linda do mundo, gente. Agora, meu armário... Gente do céu. Era algo parecido com caos. Não? Acho que o caos era mais organizado. E você é virginiana? Que coisa! A mãe e a avó! Só que a minha mãe era organizada. Então aí a minha mãe chegava em casa, ela fazia só isso. Pegava... Tô chocado. Não, tá, vai! Aí minha mãe fazia assim, a gente fazia bagunça e ela pegava e fazia assim com a mãozinha. Não. Vai guardar tudo. Aí pegava a mãozinha da gente e fazia assim, guarda! Então acho que de tanto eu passar por isso, eu já fiquei treinada a aceitar o que eu ia encontrar. Porque quando eu era
pré-adolescente e adolescente, já que eu era zoneira, né? Aí eu chegava em casa e eu tinha uma montanha no meio do quarto. Eu sentava e chorava. O que era a montanha? Qual que é o nome dessa psicologia do Ah, não sei. Fórceps. Fórceps, deve ser. Mães! Bom, com isso o armário hoje primeiro vem os macacões em degradê. Depois do macacão vem calças degradê. Enfim, Ou seja, vai. tem categoria, Só de raiva. escala de cor. Isso, mas só de raiva eu faço uma coisa hoje. Porque eu falei assim, eu tenho que me libertar disso. Só de raiva hoje a minha gaveta de calcinha é bagunça. É o seu toque emocional pro ambiente. Cara, mas tem que... Gente, a gente tem que ter um espaço da loucura. Fala sério. Mesmo sendo virginiana. Ah, eu Você tem que, sei. eu acho que tem que ter um espaço, tipo... Não, é como se fosse assim, sabe? Lá no cantinho da mente, um espaço pra... Esses dias eu falei em casa que eu não queria mais ser organizado. Acho que eu não quero mais ser organizado. Eu quero ficar rebelde. Não quero mais, entendeu? Chega. Eu acho que eu não quero mais ser organizado. Vou tentar viver de outra forma. E a montanhinha de roupa da sua mãe era pra te preparar para as adversidades da vida. Até essa. Até essa aí, viu? Eu vou aproveitar que a gente está nesse momento de afeto. A gente também tem um quadro aqui, é uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp para alguém que faça parte de boas memórias de alegria da sua vida. Minha pergunta é a seguinte. Essa pessoa não tinha telefone. Não tinha? Não, era meu pai. Então você pode, por favor, mandar uma mensagem para ele daqui. É, porque meu pai já tá no astral, né? E com a vibração ele vai... É, exatamente. Mas assim, pai, eu acho que é muito bom eu poder estar falando isso pra você no plano, porque assim, eu era igual meu pai, de gênio, né? Meu pai era uma pessoa muito difícil. E eu, graças a Deus, assim, eu tive muito conflito com meu pai, acho que é por isso que a gente se bicava tanto. Mas ele me ensinou muito, sabe? A maturidade me ensinou também muito, porque me ensinou a lidar com ele. Também teve muito momento de alegria. Era você, pai, que levava a gente para passear. Era você que me botava com cafuné para dormir, porque a minha mãe não é carinhosa. A minha mãe é uma pessoa seca, engraçada. A minha mãe, ela não teve carinho na infância dela. E meu pai não. Meu pai, apesar de também não ter tido, meu pai era muito carinhoso com a gente. Então, assim, graças a Deus, que apesar de eu não ter podido, pai, tá 24 horas. Antes eu pude, mas depois eu não pude. Eu pude me despedir do senhor, porque eu sei que o senhor foi muito bacana comigo, sempre. Mesmo quando o senhor foi duro. O senhor foi muito importante, pai, muito mesmo. E ainda tem essa coisa da culpa, né? Que eu acho que eu ainda tenho que trabalhar muito, mas... eu, graças a Deus, consegui mesmo, pai, me despedir de você. Mas é porque eu descobri que eu amo meu pai. Porque uma vez, quando a gente brigou com meu pai aqui, eu e meu irmão, uma das coisas que a gente disse, que eu sei que eu magoei muito meu pai, mas depois eu consegui dizer pra ele até, foi que a gente dizia pra ele assim, pô, pai, a gente não te respeita, a gente tem medo de você. Porque meu pai era uma pessoa que dava medo. Uhum. Mas quando ele estava morrendo, eu falei pra ele, não, pai, eu aprendi a te amar. Né? E isso é muito bacana, porque eu acho que a gente demora a dar esse valor. Transforma o sentimento, né? E amadurecimento também então, traz isso pra gente, né? Então, pai, obrigado, tá? Porque mesmo dentro das dificuldades, tu me ensinou isso aí. Obrigado. E eu vou falar o que você me falou, que quando você começou a fazer essa peça, também foi uma forma de tirar um pouco você desse luto que você estava vivendo. Muito, né? Você me ajudou muito. Eu tava meio que, né, down pra caramba. E você me ajudou a trabalhar de novo, a voltar para o mundo, sabe? Tipo assim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer uma coisa. Isso aqui foi essa forma de voltar e falar assim, eu preciso trabalhar, eu preciso acordar, eu preciso viver. Obrigado pela mensagem. Eu tenho certeza que seu pai está muito orgulhoso de você. Eu não conheci o seu pai,
mas pelas coisas que você me contou, você tem muito dele. Ah, tem muito. E você é carinhosa, você é atenciosa, você é preocupada. Eu percebi tudo isso nesse pouco tempo que a gente teve essa convivência assim, de WhatsApp. É. Obrigado. Obrigada a você, não. Não é à toa. É. E eu vou aproveitar esse momento também pra gente fazer a foto pro meu mural de memórias. Eu vou fazer uma foto sua, se você quiser segurar a nossa peça. Eu vou pra segurar. sair na foto, pra ficar essa memória linda. Eu vou tirar uma sua, depois eu vou pedir pra tirar uma nossa. Pisquei? Aí ela vai ficar pronta. Eu já mostro. Você tira uma nossa, por favor? Obrigado. A hora que aparecer, eu mostro. Agora a gente tem o nosso momento da... Bom que a gente se recupera rápido. Viu? Aqui assim, ó. Lá de cima, lá de baixo pra cima. E agora a gente tem o momento da nossa playlist colaborativa, que as pessoas também podem ouvir. Tem o link, tem o QR Code e podem incluir músicas também. E aí eu queria saber de uma música sua. Lembra que você falou? Eu falei isso, eu falei, gente, eu fiquei, olha, esses dias todos pensando nisso. Do início do mês pra cá, foi um terror. Aí, na mesma hora, desde o início que você falou até agora, só me vem uma música na cabeça. Qual? Que é Ovelha Negra, da Rita Lee. Por quê? Primeiro, eu amo Rita Lee. Eu aprendi a amar Rita Lee com a minha tia. Tô de mal com a minha tia, mas ela... Mas a música boa fica. Mas tô de mal com a minha tia, mas isso é mal de... Enfim, deixa eu falar. Eu sempre quis ser a ovelha negra da família, mas tem motivo pra ser a ovelha negra da família. Eu acho que todo mundo devia ter um lado ovelha negra. Tipo assim, do poder dizer o não. De você ter um momento de eu quero viver desse jeito. Legal, de desarrumar as calcinhas lá, de ter a gaveta da calcinha desarmada. De tipo, não quero mais ser organizado. De você ter um pouco de, tudo bem, a gente é certinho, mas deixa ser pancado também. Faz sentido. A gente pode ter isso. Acho que eu gostei dessa ideia. Gente, mas não é. Vamos tentar? Eu vou também incluir uma música, eu já tinha pensado nela. Uma música que eu tô ouvindo com bastante frequência. Chama Pontes Indestrutíveis, que a versão original é do Charlie Brown Jr., mas agora tem uma versão do João Gomes, do Mestrinho e do JP, que é um forrozinho bem gostoso. Ah, vou prestar atenção. É bem legal. E a letra dela também é maravilhosa e faz muito sentido com tudo que a gente conversou aqui. Pontes Indestrutíveis. Olha, eu acho que mas eu acho que eu já ouvi, porque eu não gravo muito nomes. Tipo assim, o nome da pessoa às vezes vai me fugir, o nome da música, entendeu? Mas aí eu, ouvindo a música, falo, já vi. Entendeu? Eu sou péssima pra nomes, mas... Eu também sou bem musical, do jeito que você falou. Tenho trilha sonora pra tudo. Nossa. Tudo. Esse climinha gostoso, esse astral, continua lá no Instagram, no @SalvadorOrganizer. E se essa conversa te tocou de alguma forma, imagina o que vem nos próximos episódios. Esse projeto tá só começando e eu quero muito te ter nessa jornada. Se inscreva, compartilhe com quem você ama e vamos juntos continuar organizando memórias. E se você tiver alguma memória especial, pode contar nos comentários, porque ela pode ser a próxima de estar aqui. Eles podem participar também. Ai, que legal, gente. Você acha que vale a pena? Vale muito. Você gostou da experiência? Muito. Deixa eu mostrar a nossa fotinho. A sua, que vai pro meu mural. Que linda. E essa daqui é a sua, que vai ficar com você. Vai ficar no meu mural. Se você puder mostrar ali, ó. Por favor. Mas antes de fazer a última pergunta, eu queria saber o que você gostaria que as pessoas que estão assistindo o nosso episódio aprendessem com a conversa que a gente teve hoje. Olha, Salvador, que nada é impossível, sabe? E que realmente a palavra do tudo isso passa, sabe aquela frase, tudo isso passa, ela é verdade. Por mais que doa. Né? Os evangélicos usam muito, tem o deserto e depois vem a bonança. Não é que vem a bonança, mas
aquela fase mais difícil, ela passa. E depois você vai ter uma fase mais light, entendeu? Eu acho que pior do que isso não é nem assim, porque você, então agora eu só vou colher frutos bons. Não. Na verdade, na minha vida, eu sempre ouvi muito, não é nem isso, é que eu aprendi muito, né? E eu sempre falei isso pra mim. Eu rio da minha própria desgraça, sabe? Eu acho que assim, não pode ser pior do que já é. Então eu sempre tentei tirar o lado positivo do ruim. Por quê? Porque o lado pior você já tá vivendo. Mas pode piorar. Tá, mas aí você fala assim, tá, então eu vou aprender mais alguma coisa daquilo que é ruim. Pra ficar mais leve. Pra né? ficar mais leve, porque, gente, se eu só ver o lado ruim, só sentar e chorar, eu só vou chorar. Sim. Entendeu? Então, aí eu acho que assim, realmente tudo passa. Tem deserto, mas depois pode vir uma bonança, entendeu? Que você vai cair a chuvinha, você vai respirar, olhar para baixo, mas uma hora você tem que olhar para cima, porque se chegou lá no fundo, não tem outro lugar para olhar, né? Então, sabe, essas coisas todas são verdade. A pessoa pensa, a pessoa só está dizendo isso como um provérbio. Não são provérbios, são verdades. Elas realmente são as coisas mais certas no mundo. Agora, também são certas que, infelizmente, os momentos alegres, os momentos de felicidade, eles são talvez mais curtos. Porque os momentos de realidade, eles são mais rotineiros. Nós vivemos mais rotina, né? Mais coisas palpáveis do que felicidade. Ninguém vive de felicidade. Porque o ápice da felicidade. O ápice da felicidade não é o tempo inteiro. E também o que você falou, pra mim, é difícil, mas no fundo do poço sempre vai ter uma molinha pra você pular e voltar. Mas é difícil você conseguir enxergar, mas é possível. E pra encerrar agora, de verdade, eu tenho uma perguntinha que é tipo um ping-pong. Uma memória vivida, jamais esquecida. Essa agora do meu pai, eu acho que vai ser a mais... Até um dia chegar da mamãe, porque acho que da mamãe também não vai ser nada fácil. Obrigado por você ter compartilhado tantas histórias e momentos da sua vida. Tenho certeza que as pessoas vão aprender muita coisa, não é só uma não. Ai, que bom. Muito legal. Em cada detalhe, o organizador de memórias nos lembra que viver também é pulsar e fluir. Hoje ele apoia uma moringa para lembrar que o cuidado começa nos pequenos gestos, seja com água, com afeto ou com presença. Que você também encontre algo que te apoie assim, no ritmo da sua história. Até a próxima temporada! Gostou? Muito, gente. Realmente, fica super à vontade. Ai, que bom! É só porque às vezes você fica se mexendo, eu não sei se você tá dando algum sinal. Nenhum. Aí eu fico assim, será que é pra parar, pra isso, pra aquilo? É a única Viu? coisa que você fica na Deixa eu dúvida. tirar uma foto da sua foto. Toma.